Sabe quando a gente instala o Windows 11 ou pega um computador novo? A impressão que dá é que ele já está pronto para usar, né? Mas a realidade é um pouquinho diferente. A verdade é que uma instalação padrão do Windows não vem otimizada para quem vai usar. Mas calma, a gente vai ver passo a passo como resolver isso. Pois é, vamos mergulhar fundo nisso. O ponto principal é que as configurações que vêm de fábrica, bom, elas não foram feitas pensando na gente. Elas são projetadas para coletar dados e muitas vezes acabam deixando a máquina mais devagar. Tudo isso para servir aos interesses da empresa. E é exatamente essa a nossa missão aqui. É capacitar todo mundo a tomar de volta a privacidade e o desempenho do próprio PC. Vamos transformar o sistema para que ele finalmente trabalhe a nosso favor. Mas antes de colocar a mão na massa, a gente precisa de uma base bem sólida. Então são dois passos fundamentais. Ter certeza de que o sistema está ativado com uma licença original e que está com todas as atualizações em dia pelo Windows Update. Isso garante que o sistema está seguro e pronto para os ajustes que a gente vai fazer. É uma preparação essencial. Ok, com a base pronta, a nossa primeira grande tarefa começa agora. Pensa que a gente vai construir uma verdadeira fortaleza em volta dos dados pessoais para impedir qualquer rastreamento que não seja necessário. É hora de fechar as portas para a coleta de informações. O que é mais interessante aqui é ver como essas pequenas chavinhas têm impacto gigantesco. Desativar a ID de publicidade, por exemplo, já corta drasticamente o rastreamento para anúncios. E quando a gente desliga o conteúdo sugerido, a experiência fica mais limpa, sabe? Menos comercial. Beleza, já cuidamos do rastreamento mais superficial. Agora vamos para a parte mais séria do negócio, a tal da telemetria. É assim que o sistema envia relatórios bem detalhados de uso de volta para a Microsoft. Então, o ponto crucial aqui é desligar o envio de dados opcionais. Isso força o sistema a mandar só o mínimo necessário para ele funcionar. E para completar, desativar as experiências personalizadas impede que os dados coletados sejam usados para moldar anúncios e sugestões. É um limite claro no compartilhamento de como o computador é usado. Essa é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer de vez em quando. Muitas vezes, a gente concede essas permissões sem nem pensar, e isso pode abrir umas brechas bem grandes na nossa privacidade. Vale muito a pena parar e refletir sobre a real necessidade de cada acesso. Olha, a melhor abordagem aqui é a da negação por patrão. Ou seja, desativa o acesso geral para tudo. Assim, cada aplicativo vai ser forçado a pedir permissão quando ele realmente precisar usar a câmera ou o microfone. Isso devolve o controle total e a gente pode decidir caso a caso. Privacidade resolvida. Agora, vamos fazer essa máquina voar. O Windows 11 vem cheio de funções que consomem recursos preciosos. A gente vai tirar essa gordura e destravar a velocidade real do hardware. E isso aqui ilustra perfeitamente a transformação. A gente sai de um sistema que parece que se arrasta para um que responde na hora. O objetivo é simples, fazer com que os recursos do computador trabalhem nas tarefas que importam, e não em um monte de processo rodando em segundo plano. Esse aqui é um dos maiores vilões da lentidão, viu? O monte de programas se configura sozinho para iniciar junto com o Windows, e aí atrasa tudo. A recomendação aqui é ser bem agressivo, desativa quase tudo. A diferença no tempo que o computador leva para ficar pronto para uso vai ser brutal. E aqui vai uma dica de ouro. O tal do modo de jogo, na verdade, é um modo de foco. Ele basicamente otimiza a forma como o sistema gerencia os recursos, dando prioridade máxima para o que está em primeiro plano, seja um jogo, um editor de texto ou um navegador. Efeitos visuais são bonitos, mas eles custam poder de processamento. Desligar a transparência já dá um ganho imediato. E ao ajustar as animações, desmarcando aquelas que não são tão essenciais, a interface fica surpreendentemente mais ágil. É um ajuste fino que libera recursos da placa de vídeo e do processador, o que resulta em respostas bem mais rápidas. Agora vamos para a terceira etapa, a faxina. Um sistema limpo é um sistema rápido. Vamos nos livrar daqueles aplicativos inúteis e dos arquivos temporários que só estão ali ocupando espaço e consumindo recursos à toa. Bloatware. Esse é o nome que a gente dá para aqueles programas que já vêm instalados no computador e que, na maioria das vezes, a gente nunca vai usar. Eles ficam ali, só ocupando espaço e pior, às vezes rodam em segundo plano, deixando tudo mais lento. Chegou a hora da limpeza pesada. Quando for percorrer a lista de aplicativos, o critério é bem simples. Se um programa não foi instalado por vontade própria ou não é usado há meses, ele é um forte candidato à remoção, sem dó. Cada programa desinstalado é mais espaço em disco e um consumidor a menos de memória e processamento. E para o lixo que o próprio sistema vai gerando, o Windows tem uma ferramenta excelente. O sensor de armazenamento pode ser configurado para limpar automaticamente os arquivos temporários, a lixeira, e ele mantém o sistema limpo sem nenhum esforço.
E o impacto dessa limpeza não é pouca coisa não. Com a remoção do bloatware e a limpeza de arquivos temporários, é bem comum liberar mais de 10 GB de espaço. É um alívio gigantesco para o disco rígido ou para o SSD. Ok, máquina segura, rápida e limpa. Para fechar com chave de ouro, vamos ativar algumas ferramentas que são muito poderosas, mas pouco conhecidas. Elas podem otimizar o fluxo de trabalho do dia a dia e tornar o uso do computador muito mais inteligente. Essas aqui são 3 dicas que realmente mudam a forma de usar o sistema. O histórico da área de transferência com o Windows mais V é uma mão na roda. Os layouts de ajuste com o Windows mais Z organizam aquele caos de janelas com um atalho só. E os Power Toys, bom, eles são um verdadeiro canivete suíço para quem quer ir além. Então, vamos recapitular essa jornada. Primeiro, blindamos a privacidade. Depois, destravamos o desempenho máximo. Fizemos uma bela faxina no sistema e, por fim, ativamos ferramentas que dão um gás na produtividade. Foi uma transformação completa. E o resultado final é este. O controle foi retomado. O computador deixou de ser uma ferramenta que trabalha para a empresa que o criou e passou a ser uma máquina que trabalha exclusivamente para quem está na frente dela. E com toda essa transformação, fica uma reflexão. Agora que o PC está trabalhando para quem o usa, qual é o próximo passo? Otimização não é uma coisa que se faz uma vez só, é um processo contínuo de manter o controle. O que mais pode ser melhorado? A busca pela eficiência, no fim das contas, nunca para.